Eu quero falar sobre o livramento de Deus sobre as nossas vidas, sobre dificuldades que nós passamos, acontecimentos que vêm sobre nós, que nós temos medo de passar, a gente fica pensativo, a gente fica amedrontado, a gente tem medo de encarar, a gente acha que não vai em frente, que a gente já está derrotado. Mas nós temos um Deus que Ele nos assiste em todos os momentos e não importa a distância, não importa a quantidade de pessoas que Ele tem que socorrer, não importa a maneira que Ele tem que socorrer, não importa o modo que Ele vai agir. Para Deus não tem esse tipo de problema, esse tipo de empecilho, porque Ele está sempre pronto a nos ajudar. Em Êxodo, no capítulo 14, diz assim, sobre aquele fato de Moisés com o povo de Israel que estavam fugindo do Egito, estavam saindo do Egito, e o livramento que Deus deu àquele povo. Êxodo 14, versículo 21 diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Eles estavam passando ali um grande medo, porque o inimigo estava perto, o inimigo estava pronto para atacar todos eles, e eles estavam com medo, porque se eles chegassem a ser pegos, se eles voltassem à vida antiga, ia ser mais difícil ainda que antes. Então aquele povo estava sentindo medo, eles estavam em dificuldade. E Deus, ele fez dessa forma com Moisés, usou Moisés e diz dessa forma: estendeu a mão sobre o mar. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Então, quando nós temos um Deus, quando nós temos a certeza de que nós temos um Deus que nos assiste, estejamos passando a dificuldade que for, estejamos passando o problema que for, esse Deus, ele está olhando por nós e ele usou dessa forma. Moisés estendeu a mão sobre o mar, porque Moisés naquele momento era o instrumento que Deus tinha para usar. E os filhos de Israel, no versículo 22, entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Dos dois lados eles estavam protegidos. Ali eles eram muita gente e eles estavam passando. Mas antes ali era água, pura água. E Deus teve o poder, Ele tem o poder. Ele teve aquele poder de chegar naquelas águas e tornar um caminho para que aquele povo passasse. Não era pouca gente, era muita gente. E o povo passou em seco. Deus fez isso com o povo naquele momento. E às vezes a gente passa por certos tropeços e a gente tem medo, a gente passa por certas coisas na nossa vida que a gente tem medo de passar, e aquele povo estava com medo, porque eles estavam vendo o inimigo do outro lado. E nós enfrentamos problemas, nós vemos o problema. E nós não sabemos como nós vamos passar, mas nós temos um Deus que Ele dividiu essa água. Ele fez de um mar como se fosse um muro, tanto na direita quanto à esquerda. O povo passou em terra seca, porque o nosso Deus, ele vê o problema de uma maneira diferente como nós vemos. Ele olha
para nossa dificuldade. Ele olha para o nosso sofrimento de uma maneira diferente de nós, como nós enxergamos. O nosso Deus enxerga diferente. O nosso Deus, ele enxerga uma solução para nós. E aquele povo ali naquele momento precisava disso. E Deus naquele momento socorreu aquele povo. Ele dividiu aquelas águas. Aquele povo passou em seco. E os inimigos continuavam ali. E a luta continua em nossa vida. O sofrimento continua em nossa vida. As lutas estão sempre ao nosso redor. Elas estão sempre cada dia diferente uma da outra, um problema diferente do outro. Nós estamos sempre enxergando ali que o problema existe, mas ele só existe. Ele ainda não nos alcançou, aquele povo estava vendo o inimigo, mas o inimigo não havia alcançado eles ainda, porque Deus havia dado um livramento ali naquele momento, separando as águas, para que aquele povo pudesse passar. No versículo 31, ou seja, no versículo 27 do capítulo 14, diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou sua força. Os egípcios, ao fugiram, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E no versículo 28, no finzinho dele, diz assim: E nem ainda um deles ficou. Nem ainda um deles ficou. Moisés estendeu a mão, Deus usou Moisés para estender a mão para livrar aquele povo daquele problema. E Deus usou Moisés e estendeu a mão. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a força. Os egípcios, ao fugiram, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E é isso que Deus faz com nossos problemas. É isso que Deus faz com a nossa vida. Ele simplesmente derruba, ele simplesmente vence o nosso inimigo. Ele simplesmente vence a nossa luta. E esse povo estava precisando de um livramento. Deus livrou esse povo. E nós, às vezes, necessitamos de um livramento. E Deus pode nos dar esse livramento. Às vezes a gente enxerga o inimigo. Talvez você está enxergando o inimigo. Você está enxergando algo que você sabe que não vai ter como resolver. Mas o nosso Deus tem poder para separar a água da nossa vida. Ele tem poder para nos fazer passar em seco. E depois ele vai e derruba. Ele destrói aquele inimigo, ele destrói aquele problema, ele destrói aquela dúvida que está no nosso coração, ele destrói aquilo que está na nossa mente e ele transforma e diz: nem ainda um deles ficou. E quando Deus põe as mãos sobre as nossas vidas, ele trabalha de uma maneira que é impressionante, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é majestoso, ele é cheio de glória, de bênçãos para a nossa vida. O nosso Deus, ele tem poder sobre a nossa vida, porque ele é o dono da nossa vida. É ele que faz com que nós possamos vencer as batalhas do nosso dia a dia. É ele que faz com que a gente se aproxime mais dele. É ele que faz com que nós tenhamos força para vencer algo que a gente jamais imaginaria que venceria. E ele está sempre conosco, temos as nossas lutas, temos os nossos dias difíceis, mas o nosso Deus está conosco. No capítulo 15 de Êxodo ainda, no versículo 11, no meio dele diz assim: quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Quem é como este Deus? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos? Esse é o nosso Deus. Ele é maravilhoso, ele opera maravilhas. Quem é como ele? Não existe um Deus como ele.
glorificado em santidade. Não existe ninguém como ele, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos. O nosso Deus diz dessa forma, ele é terrível em feitos gloriosos. E ele opera maravilhas. Este é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Ele separa as águas para nós. Ele divide o problema. Ele divide as águas de uma tal forma que nós vencemos, que nós passamos. Não vou dizer que não tem, nós nunca teremos, nós temos lutas, nós temos tristeza, nós temos sofrimentos, mas nós temos um Deus que ele nos dá essa vitória, porque ele é terrível em majestade, ele é terrível em poder, ele pode agir em nossa vida e nós temos que crer neste Deus maravilhoso. Ele teve poder para pegar um mar e dividir em duas partes para que quem passasse por ele, o povo dele, e ele tem poder para pegar a nossa vida e separar as águas que estão nos afligindo e separar e fazer como muros ao nosso redor. Ele está como uma rocha firme para conosco, assim ele fez com aquelas águas. Diz esses versículos que nós vimos, que era como se fossem muros à direita e à esquerda. No meio não tinha água, mas assim que eles passaram, os inimigos que estavam do outro lado foram destruídos por aquela mesma água que eles passaram, aquele caminho seco. Para os inimigos não foi assim. Deus destruiu cada um dos inimigos. E é isso que ele faz com nossa vida quando nós estamos sofrendo. Quando existe algo que está nos derrubando, o nosso Deus nos levanta, o nosso Deus faz dessa tormenta que está na nossa vida, ele faz uma grande bonança. Esse é o nosso Deus. Creiamos, confiemos no nosso Deus. Sabemos que a nossa vida é difícil. A cada dia que passa, ela é muito difícil. Mas nós temos que crer, nós temos que esperar, nós temos que saber que tem um Deus que pode separar, que pode dirigir a nossa vida de uma maneira tal que ele vê o nosso inimigo e nos dá a vitória de que nós estamos precisando.